Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira. Hoje é dia 30 de abril de 2021, são 7 horas, 31 minutinhos. Nós estamos começando mais um devocional, nosso devocional de hoje. E o assunto de hoje é religiosidade. Religiosidade. Será que nós somos religiosos? Será que ser religioso é algo ruim? Será que somos religiosos? Será que ser religioso é algo ruim? E, afinal de contas, o que é religiosidade? Bom, vamos procurar responder essas perguntas aí no nosso devocional de hoje, trazendo, obviamente, algumas aplicações bem práticas aí para o nosso dia, para a glória de Deus. Bom, 1 Samuel, capítulos de número 9 e 10, e também Salmo de número 5. Esses são os textos que vamos usar hoje. Lembrando, né, quero te incentivar aí a fazer a leitura da Bíblia, né, dentro da nossa maratona. Nessa semana estamos em 1 Samuel e também Salmos. Semana que vem vamos continuar, obviamente, né? E nesses capítulos de hoje, o assunto é o reinado de Saul. É o próximo assunto que vamos tratar. Já tratamos do nascimento de Samuel e da saída de cena da família de Eli. Já falamos da ascensão de Samuel à condição de juiz e profeta. E agora vamos falar da colocação ou do direcionamento de Saul para reinar sobre Israel. Esse período, lendo os capítulos 9 e 10, ele começa já, né? A história de Saul começa com a marca, que é a marca indelével dessa época, que é a religiosidade. E a religiosidade, ela tem características que são muito singulares. Aqui vale a pena chamarmos a atenção porque esse termo tem sido muito usado, especialmente entre os evangélicos, protestantes. Fulano é muito religioso. Normalmente é um uso errado desse termo. Normalmente nós usamos esse termo para nos referirmos àquelas pessoas que se apegam ao texto bíblico, que afirmam que o texto bíblico é verdadeiro, mas isso, de alguma forma, confronta os nossos desejos carnais. E aí, para não atender ao que o texto bíblico diz, nós chamamos o mensageiro de religioso, né? Então, nós, com frequência, fazemos isso. Além disso, o termo religioso ou religiosidade perdeu um pouco do valor, porque foi atrelado, muitas vezes, a outras religiões, a práticas de outras religiões, e aí nós começamos a nos referir ao termo religiosidade, a usar o termo religiosidade de forma pejorativa. Ainda usando esse termo, né, para tentar ilustrar aqui um pouquinho do que a Bíblia chama, né, e obviamente que a Bíblia não usa esse termo religiosidade, mas como que a Bíblia ela se refere a religião como religião popular. E talvez essa tenha sido, ou essa talvez é a melhor aplicação para a religiosidade. A religião do ponto de vista popular. E a religiosidade, ou religião do ponto de vista popular, ela tem algumas marcas. Primeiro, excesso de misticismo. A religiosidade, ou a religião popular, né, esse movimento popular, ela é marcadamente mística. Então, e aí se você ler aqui, né, os capítulos 9 e 10 de 1 Samuel, você vai ver religiosidade à torta e à direito, né? Você vai ver misticismo à torta e à direito. Olha, vamos lá conversar com o profeta, com o vidente, que o vidente vai nos mostrar como vai ser o futuro e etc e tal. Então, a religiosidade ela é marcadamente mística, ela está sempre em busca de um mistério, ela está sempre em busca da última grande revelação do universo. Ou seja, característica da religiosidade, excesso de misticismo.
Segunda característica da religiosidade, abuso da subjetividade. O que é abuso da subjetividade? É quando você fala que Deus quis falar, mas Deus não quis falar. Como que é isso aí, pastor Léo? É o seguinte, olha, vou dar um exemplo aqui, tá? Olha, a história do bom samaritano, na verdade, o bom samaritano é Jesus. Nós somos o homem que estava jogado na estrada e a hospedaria é a igreja e o hospedeiro é o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia não disse isso. Então, quando nós falamos que Deus quis falar o que ele não quis falar, isso é subjetividade. A Bíblia tem um pouquinho de subjetividade? Tem. Mas a religiosidade, ela abusa dessa subjetividade. Ela começa a ver subjetividade em tudo, começa a ver aquilo que não é objetivo em tudo, aquilo que não é direto em tudo. Sendo que Jesus ele procurou ser o mais direto possível. Não tinha como Jesus ser mais direto. Não tinha como Jesus falar o que ele queria falar de forma mais clara. Não há a menor dúvida disso. E a terceira característica da religiosidade é que ela tem uma confiança mal depositada. E aqui nós vamos pegar nos personagens que a Bíblia mais usa para mostrar essa religiosidade popular, esse quê de religião popular, que é a confiança mal depositada. Ou seja, a confiança nos processos. Eu não estou falando do processo do ponto de vista natural, né? É óbvio que do ponto de vista natural, existem processos que precisam ser respeitados. Mas do ponto de vista espiritual, confiança nos processos pode te levar a tornar-se um fariseu. Qual era o pior problema do fariseu? Era a confiança excessiva no processo e não no Deus que conduziu o processo. Então eles falavam assim, olha, nós precisamos fazer tudo certinho, porque se fizermos tudo certinho, Deus vai abençoar. Eu não estou dizendo com isso que você não deve obedecer a Deus, não é isso. Só que a confiança não está no que você vai fazer. E era esse o problema do fariseu. O fariseu confiava que o seu processo é que iria salvá-lo. E muitas vezes nós estamos atrás de um processo que vai nos salvar. Seja ele qual for. E aqui, obviamente, dentro do assunto espiritual, mas isso também vale para o assunto natural. Vou dar um exemplo. Você confia o seguinte, que se você obedecer todos os processos, você vai ganhar muito dinheiro. E se você ganhar muito dinheiro, você vai ser feliz. Percebe que você criou um processo de salvação em você mesmo? Percebe que você criou aqui um caminho que no final vai beneficiar só você e que depende só de você? Confiança mal depositada. Saul, ele confiava muito nele, na sua própria capacidade, até porque ele era muito capaz, e o texto vai falar isso, ele era o maior dentre os homens, etc. e tal. Confiança mal depositada é uma característica da religiosidade. Anote isso. Confiança mal depositada é uma característica da religiosidade. Pastor, perfeito. Já vi aí que eu sou um religioso, né? Já vi aí que eu sou todas essas características que o senhor falou aí, místico, subjetivo e também confiante nos processos. Como fazer para vencer a religiosidade? Primeiro, não é fácil. Nós gostamos de depender de nós mesmos. Desde que o nosso pai Adão, lá no Éden, resolveu confiar nele mesmo, quando aceitou a proposta da serpente, porque olha só que coisa interessante, Deus nunca disse que o homem não poderia conhecer o bem e o mal. Deus nunca falou isso. Deus nunca falou assim, Adão, você não pode conhecer o bem e o mal. Ele falou, você não pode conhecer o bem e o mal através da árvore. Ou seja, conhecer o bem e o mal a parte de Deus. Por quê? Conhecer o bem e o mal a parte de Deus vai fazer o homem negar o seu Criador, se afastar da fonte. Então, a religiosidade também tem essa característica. Ela nos afasta da fonte, nos faz confiar em nós mesmos. Então, como fazer para vencer a religiosidade? Vencer
volto a dizer, não estou me referindo aqui, eu acho até um termo errado, falar, fulano é fariseu, por quê? Porque ele se apega à Bíblia, né? E ele desafia você a também fazer isso. E aí você fala, não, como eu não quero obedecer, eu falo, não, esse cara é muito religioso. Tem um termo que as pessoas usam muito. Fulano é muito radical. Tem um outro termo, só que agora eu estou esquecendo. Fanático. Nossa, é muito fanático. Fulano é muito fanático. Você não precisa ser isso, não. Então, esses termos normalmente são pejorativos e não condizem com a verdade. O que eu estou usando aqui é essa religiosidade popular, mística, subjetiva e que confia muito mais nos processos do que em Deus. Mas vamos lá! Vamos vencer a religiosidade. Primeiro, como vencer a religiosidade? É lembrar que Deus não é místico e nem subjetivo. Que tudo que ele queria falar, ele falou, tá aqui, ó. Gente, Deus não é místico. Deus, ele revelou-se à medida que ele queria, a quantidade que ele queria se revelar para o homem, ele se revelou, está na Bíblia. Deus não falou não querendo falar. Tudo que ele falou, está na Bíblia. É óbvio, como eu disse, que tem dentro da Bíblia um quesinho de subjetividade, sim, mas isso é muito pouco. Isso é mais para aguçar a nossa busca de Deus, né? Aguçar o desejo de encontrar o Senhor. Mas, irmãos, tudo o que Deus queria falar, ele falou, está na Bíblia. Então, para vencer a religiosidade, fica com a Bíblia. Ler, meditar e, preste atenção, ler, meditar e aplicar a palavra de Deus. Então, muita gente que é chamado de fariseu, por quê? Porque ele está querendo aplicar a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que o homem deve trabalhar 6 dias e descansar no 7º dia. Aí, quando alguém fala, não, você está trabalhando muito, a pessoa fala, tá vendo, esse cara é muito fanático, muito religioso. Estou dando um exemplo, tá? Que poderíamos aqui usar outros exemplos mais. Mas o ponto qual é? O ponto é que, para vencer a religiosidade, nós temos exatamente que nos apegar à palavra de Deus. Não só nos apegar, ler, meditar e aplicar. Não adianta. E olha só, é um fenômeno que acontece. Quando você tem acesso à palavra de Deus e não aplica, então você está ouvindo aqui o que eu estou falando hoje. Você não aplica, fala, isso é bobagem, vou seguir em frente. Daqui a pouco você vai ouvir de novo. Se você não aplica, você vai ouvir de novo. Se você não aplica, o que vai acontecer? A Bíblia começa a ficar monótona. Por isso que você fica catando pastor, né? Já viu os cata-pastor? Não tem os cata-pastor? Vai no YouTube, cata um, cata outro, mas não aplica nada, não pratica nada, não adianta. Daqui a pouco, esse pastor que você está ouvindo agora, que é top, já não vai prestar mais. Por quê? Porque você não aplica. Então a Bíblia fica monótona. E ela fica monótona porque você não aplica. Porque você não quer praticar o que você está ouvindo. Então, quer vencer a religiosidade? Sai desse campo místico, sai desse mundo misterioso, né? Essa dimensão misteriosa, vem para o mundo real, larga a subjetividade. Deus falou o que ele falou e o que ele falou é o que está escrito. O que ele falou é o que está escrito. E segunda forma de vencer a religiosidade. Isso aplica já nesse segundo ponto que eu falei. Confiar unicamente em Jesus. Coloque toda a sua confiança em Cristo. Não confie nos seus processos. Até porque você sabe que você é danado para largar os processos no meio do caminho. Nós somos. Começamos ali, daí a pouquinho a gente faz o quê? Larga para trás. Vamos começar um novo processo. Vamos começar uma nova caminhada. Não, esquece. Né? E eu não estou falando com isso que você não tem que aplicar os processos. Estou falando que você não tem que confiar nos processos. Confia em quem estabeleceu os processos. Confia em Deus. Deixa eu dizer algo para você aqui. Presta muita atenção nisso. Isso aqui é a chave de hoje. Chave de hoje. E eu quero que você anote isso com muito cuidado mesmo. O nosso veredito foi dado antes das nossas ações. O que é isso, pastor Léo? Você é chamado de pecador antes de pecar.
Você e eu, nós somos chamados de pecadores. Antes de pecar, o veredito é dado antes de qualquer ação. Antes de você nascer, você já... Aliás, antes de você nascer. Quando você nasce, você não fez nada ainda, você só chorou. Deus fala assim, pecador. Antes de você fazer qualquer coisa, você já tem um veredito pecador. Mas segura aí, calma aí. Agora que é o ponto aqui, é onde eu vou te pegar. Mas também, nós somos chamados de santos antes de fazer obras de santidade. É forte, gente. Presta atenção. O nosso veredito, ele não é dado pelas nossas ações. Deus nos chama de santo e pecador sem contar com a nossa santidade e sem que nós tenhamos pecado. Como que isso é maravilhoso? Por quê? Deus, ele me ama não pelo que eu faço. Não pelo que eu faço. Ele me ama pelo grande amor dele. Nem pelo que eu sou, né? Tem gente que fala assim, não, Deus te ama pelo que você é. Não. Deus te ama pelo amor dele. Deus te ama pela glória dele. Deus te ama e ponto. Sabe? Fazer o certo ou fazer o errado é resultado de você entender o que eu acabei de falar. Quando você entende, peraí, Jesus assumiu meu lugar, Jesus pagou um preço que eu não poderia pagar, sentiu uma dor que eu não poderia sentir, ele sofreu um abandono que ele não precisava sofrer para que eu não fosse abandonado, por fim ele morreu a morte que eu deveria morrer. E aí ele chega para mim e fala assim, eu te amo, você é um santo. Como você reage a isso? Como você reage a isso? Você pode reagir, ficando louco, desesperado, atrás de dinheiro, atrás de saúde, atrás de família, se matando, esquecendo dele. Ele é só um quartinho que eu visito de domingo de manhã. Agora, se você entender o que eu estou falando, aí muda tudo. Aí muda tudo, sabe por quê? Porque a vida passa a ser mais leve. As coisas passam a ser mais belas, sabe? A interação com as pessoas passa a ser mais natural. Você também passa a não medir as pessoas mais pelas ações. Por quê? Porque você não foi medido pelas ações. E eu preciso terminar. Já tem 20 minutos que eu tô aqui falando. Então, amados, é isso. Eu preciso encerrar, a gente tem que orar. Eu queria falar mais um tempão aqui, mas não vai dar tempo. Ponto é, chave. Confie unicamente em Jesus. Jesus deu o seu veredito antes das suas ações. Ele te chama de santo e pecador antes de você pecar ou antes de você fazer qualquer ato de santidade. É com essa aí que nós vamos para sexta-feira, beleza? Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, misericórdia e amor. Senhor, nessa manhã, quando nos deparamos com essas verdades tão impressionantes da Tua palavra, nós só podemos, Senhor Deus, nos curvar em rendição, em adoração. Nós só podemos nos curvar, Senhor Deus, clamando pela Tua misericórdia, porque nosso coração naturalmente se afasta do Senhor. Mas a Tua bondade e o Teu amor são tão grandes que o Senhor sempre nos chama de volta. O Senhor sempre nos convida de novo a entrar na comunhão com o Senhor. Pai, nós queremos colocar esse dia na Tua presença, colocar também, Senhor Deus, os nossos amigos, familiares, aqueles que estão enfermos. Queremos colocar, Senhor Deus, aqueles que perderam entes queridos, aqueles que estão passando, Senhor Deus, por dificuldades financeiras por causa desse tempo. Clamamos, Pai, tem misericórdia de nós e nos ajuda a superar esse momento. Sabemos, Pai, que daqui a pouco essa história vai ser passada. Daqui a pouco, Senhor Deus, vamos nos lembrar desse período com tristeza, mas apenas, Senhor Deus, como parte do passado. E vamos poder olhar para o futuro. Primeiro, para o futuro glorioso que o Senhor nos reserva. E também, Senhor Deus, o nosso futuro nessa terra. Obrigado, Senhor Deus, por esse dia, por essa sexta-feira. Leva-nos para um dia abençoado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém e amém. Então é isso, pessoal. Uma ótima sexta-feira para todos. Fiquem com Deus e Deus abençoe.